Nesse vídeo nós iniciaremos o estudo da composição da fração sólida do solo. Eu deixei em cima aqui na apresentação duas bibliografias que vocês podem e devem consultar e elas já estão linkadas também lá no Moodle. Então eu peço para que, além de assistir o vídeo, vocês também leiam esses dois textos que eu indiquei. São eles elementos do nosso livro, né? O livro-texto que a gente está seguindo, Elementos da Natureza e Propriedades do Solo, capítulo 8, a fração coloidal, local de atividade química e física do solo. E a outra bibliografia indicada é Fundamentos de Química do Solo, sexta edição, capítulo 2, Composição da fase sólida mineral do solo. Bom, lembrando, a gente já viu isso nas aulas iniciais, do que é formado o solo, qual é a composição do solo. Então, lembrando que o solo ele é quase metade dele, cerca de 45% é formado pela fração mineral, o que, junto com aproximadamente 5% da matéria orgânica, que também forma o solo, essa parte aqui ela é a metade sólida do solo. E a outra metade ela é variável, então é como se essa linha ela andasse para cá e fica em um equilíbrio entre o espaço aéreo e o espaço preenchido por água. Hoje o que nós vamos olhar é essa parte aqui, esses 45% aproximadamente que compreendem o solo. Então a fração mineral do solo. Primeiro, o que é importante é caracterizar ou definir o que é um mineral. Então, o mineral, por definição, ele é um sólido homogêneo, ele tem ocorrência natural na crosta terrestre, uma composição química definida e um arranjo atômico ordenado. Então, isso é importante porque todas essas são características que nos ajudam a definir o que é um mineral. E, normalmente, eles se formam por processos inorgânicos. Eles são caracterizados por arranjos químicos. Esses arranjos químicos eles são regulares e periódicos e eles se estendem nas 3 dimensões possíveis. Então, isso faz com que a gente diga que os minerais eles têm uma estrutura cristalina, então eles são cristais. Existem alguns que não têm estrutura, que são minerais amorfos como a lofana, mas em termos de solo ele é pouco representativo. Então o que a gente precisa entender é que o mineral ele é um sólido homogêneo, ocorre naturalmente na natureza e tem uma composição química e um arranjo atômico ordenado, regular e periódico, formando uma estrutura cristalina que se estende nas 3 dimensões. Lembrando que a gente já viu isso também, mas é bom retomar. A composição da crosta terrestre ela é reflexo, obviamente, da composição dos minerais que formam essa crosta. Então, se a gente lembrar da abundância dos elementos na crosta terrestre, a gente vai ver que quem predomina são um grupo que a gente chama de silicatos, que basicamente é uma formação de oxigênio, mais silício, eles que predominam, e, portanto, em termos de volume de crosta, eles são os mais representativos. Então vejam aqui que em termos de volume da crosta terrestre, quase 90% da crosta é formada por oxigênio. E aí o segundo elemento mais abundante é o silício, que vem com em torno de 2%, depois o alumínio, ferro e outros metais, e o que a gente considera no solo como bases do solo, em uma quantidade muito menor. Então, basicamente, o que é a crosta terrestre? Ela é um mar de oxigênio e silício. Então, se a gente conseguisse ver atomicamente o volume da crosta, ele é predominantemente oxigênio e silício, formando o que a gente chama de silicatos. A gente vai ver também que os silicatos eles são o tijolo fundamental de formação tanto das rochas como dos solos. E aí é importante a gente separar o que são minerais primários do que são minerais secundários. Então, minerais primários, eles são aqueles que estão ligados basicamente ao material de origem. Então, a gente vai distinguir o que são materiais de origem herdados desses materiais ou não, mas basicamente, para a gente entender inicialmente, a gente pode pensar os minerais
primários, como aqueles oriundos das rochas, então do material de origem, e os minerais secundários são aqueles do solo, ou seja, aqueles que são formados durante a formação do solo. Então essa é a primeira distinção que a gente pode fazer. Quanto ao ambiente de formação dos minerais primários, eles são formados em temperaturas elevadas e normalmente em pressões elevadas também. Então eles são normalmente derivados de rochas ígneas ou metamórficas ou também, em alguns casos, de sedimentares. Por exemplo, quartzos, micas e feldspatos. Aqui, quando a gente fala de temperaturas e pressões elevadas, ou principalmente de temperaturas elevadas, a gente está falando de uma temperatura que ela é muito mais alta do que a temperatura ambiente em qualquer lugar da Terra. Então, a gente está falando de algumas centenas de graus Celsius, ou seja, não são temperaturas que ocorram na superfície do nosso planeta, a não ser, claro, por exemplo, em atividades vulcânicas ou alguns pontos muito específicos. E pressões também um pouco bem mais altas que na superfície da crosta. Então, são condições que estão ligadas à formação das rochas. E lembrando também que não podem ser temperaturas tão altas a ponto de fundir o material, senão esse material ele acaba voltando a ser magma. Então é claro que tem formação de minerais também durante o magma, e alguns minerais de fato são ali formados, mas quando a gente tem, por exemplo, um mineral que já está formado, consolidado na rocha, ele volta para o magma, então ocorre uma nova formação. Então, são formados em temperaturas elevadas. E os minerais secundários, então, eles são formados em reações de baixas temperaturas. Aqui, baixas temperaturas a gente entende em termos geológicos, ou seja, são aquelas temperaturas da superfície do planeta, e eles são herdados de rochas sedimentares ou formados no solo por intemperismo. Então, aqui que está o nosso interesse. Então, são aqueles minerais que eles são derivados de outros materiais e eles se formam durante a formação do solo. Então aqui a gente separa em dois grandes grupos, que são os argilominerais e os óxidos. Lembrando, então a gente já viu isso também, só recapitulando, que as partículas do solo são divididas em três classes, a gente divide didaticamente em três classes: areia, silt e argila, e aqui em proporção para a gente ter uma ideia qual é o tamanho de uma partícula de areia, então a menor areia existente, perto do maior silt existente e perto da maior argila existente. Então veja ali a argila um pontinho só. Então essa é a diferença de magnitude do tamanho dessas partículas do solo. Essa tabela também eu já mostrei para vocês em outra aula, onde a gente traz uma comparação entre o tamanho dessas partículas se a gente trouxesse elas para uma escala do mundo mais palpável, mais real, mais cotidiano nosso. Por que trazer de novo essa divisão em classes? Porque, como eu já comentei também em outra aula, nós temos aqui um gráfico que ele é muito didático, ele é muito interessante, onde ele separa a areia, o silt e a argila em termos de composição. Então a gente vê que na areia predomina o quartzo, que é um óxido também, um óxido de silício, com baixa CTC, em geral ele não vai conseguir se intemperizar a argila, porque ele é extremamente resistente ao intemperismo, então ele vai predominar em frações mais grossas do solo, como areia. Vejam que quando a gente vem da areia para o silt e passa para a argila, a proporção de quartzo diminui violentamente, e na argila predominam os minerais silicatados secundários, ou seja, aqueles minerais que são formados durante a formação do solo, durante o processo de intemperismo. E, além disso, tem outros minerais secundários. Então, na argila, predominam os minerais secundários, enquanto na areia predominam os minerais primários e o quartzo, que é muito resistente ao intemperismo. E no silt, óbvio, é uma relação de transição entre os extremos areia e argila. Aqui alguns minerais principais, mais a título de curiosidade, para vocês terem uma ideia, da fração que ocorre na fração areia e silt.
Então, o quartzo, como eu falei, ele é extremamente comum nessa fração, principalmente na fração areia, porque ele tem uma alta resistência química e física, ou seja, ele suporta o intemperismo muito bem. Ele também ocorre em uma grande diversidade de rochas, rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas, e ele tem um papel muito importante nas propriedades físicas do solo que a gente já viu. Então, se vocês lembrarem lá da porosidade textural, boa parte dessa porosidade textural está ligada à presença de quartzo nessa rocha. Então, solos, por exemplo, como neossolo quartzarênico, que são solos ricos em areia, a fração areia predomina, nesses solos também a gente vai ver uma abundância muito grande de quartzo. O feldspato é outro mineral bastante importante nas rochas, pelo menos as que a gente convive mais. Eles dão uma coloração de rosada até amarelada. Eles são muito presentes nos granitos, então na região onde a gente tem afloramento dos granitos, por exemplo, a Serra do Sudeste, aqui do Rio Grande do Sul, a região daqueles morros de Porto Alegre, muitos deles são granitos, e esses granitos eles são também bastante resistentes ao intemperismo, mas quando eles se intemperizam, eles liberam, se eles tiverem feldspato, eles podem ser uma fonte importante de potássio, cálcio ou magnésio, dependendo do tipo de feldspato que ocorre. Então, eles são importantes pela liberação desses nutrientes ao solo durante a sua decomposição. E também podem formar um mineral secundário chamado caulinita. A gente vai ver ele daqui a pouquinho a partir do feldspato. E outro grupo, na verdade um grande grupo, são os piroxênios e anfibólios. Eles têm uma coloração escura, variando aí de um preto acinzentado até um verde, e eles são ricos em cátions. E eles se decompõem rapidamente e eles são muito frequentes em rochas basálticas. Então, na metade norte do Rio Grande do Sul, é muito comum a ocorrência de piroxênios e anfibólios. E para a gente ter uma ideia, então, o Planalto sul-rio-grandense, ou seja, toda a metade norte do Rio Grande do Sul, ela foi formada muito depois da Depressão Central, da Serra do Sudeste, em termos geológicos. Esse derrame ele vem depois, e é onde a gente encontra os solos mais desenvolvidos do estado do Rio Grande do Sul. Então, isso mostra que aquelas rochas elas são menos resistentes ao intemperismo. E ali predominam, em alguns locais, os piroxênios e anfibólios, eles têm uma proporção importante na formação dessas rochas. Outro mineral é a muscovita, também presente na fração areia e silt. Vejam que aqui eu estou falando só da fração areia e silt. A muscovita ela tem uma coloração mais branca, mais clara, ou amarelada, ela é comum nos nossos solos aqui. Elas são bastante estáveis no solo. O que isso quer dizer? Que elas resistem muito ao processo de intemperismo. Elas são encontradas também no granito, mica-xisto e gneiss. São rochas que a gente encontra também aqui na metade sul do Rio Grande do Sul. E pode ser uma fonte importante para o potássio, só que é bom lembrar que ela é bastante resistente ao intemperismo, ela é muito estável no solo. Ou pelo menos é mais estável do que a biotita. A biotita ambas são do grupo chamado das micas. Então a muscovita também a gente encontra às vezes referenciada como mica branca e a biotita como mica preta. Então elas são do mesmo grupo, são micas. Vocês podem ver que elas têm aqui nas figuras, elas têm um aspecto parecido. Então ela é como se ela é formada por um monte de lâminas empilhadas uma em cima da outra. E a biotita ela tem uma coloração escura e ela também contém potássio, ferro e alumínio, e ela é de uma decomposição muito mais fácil no solo. Então, é muito mais comum a gente encontrar na fração argila ou no solo a muscovita do que a biotita, porque a biotita ela sofre muito mais intensamente o processo de intemperismo. Então, é mais difícil a gente encontrar a biotita no solo. E um óxido de ferro, chamado magnetita, a gente também pode encontrar na fração areia e silt. Ele é um óxido de ferro bastante denso e ele possui forte atração magnética, então a gente consegue detectar ele, por exemplo, com ímã. No solo a gente pode encontrar pedaços ou fragmentos de magnetita nos solos.
e ele também é comum em rochas basálticas ou metamórficas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente encontra ele também na metade norte do estado, em alguns locais o derrame basáltico propiciaram a ocorrência da magnetita. Então, tem rochas, basaltos magnéticos, rochas magnéticas nessa região. Quando a gente passa para os minerais da fração argila, então até agora a gente falou dos minerais da fração silt e areia, passando para os minerais da fração argila, eles vêm da decomposição dos minerais primários, os que estão no tamanho areia e silt, e formam os minerais secundários. Então, aqui a gente começa a falar mais dos minerais secundários. E os principais deles, como eu já falei, são minerais silicatados de alumínio, óxidos de ferro de alumínio. E eles têm esse grande grupo dos minerais que estão na fração argila, são eles que conferem ao solo uma série de propriedades que são importantes que dão uma série de propriedades importantes para o solo. Por exemplo, a retenção de cátions e ânions, consequentemente a nutrição de plantas, a absorção de poluentes, eles que são responsáveis pela área superficial específica, que a gente já viu também, toda a CTC do solo, ou praticamente toda a CTC do solo, ela está na fração argila, então ela está ligada a esses minerais. Retenção de água e mudança de volume no solo também depende da fração argila, depende dos minerais, da composição mineralógica da fração argila, e outros constituintes também associados, complexos organominerais formados por óxidos, argilas, matéria orgânica, processos de agregação do solo. A gente já viu todo o processo de agregação, que ele depende muito das ligações físico-químicas que ocorrem lá no nível de argila mesmo. Então, todas essas propriedades do solo estão ligadas a essa fração, a esses minerais que ocorrem na fração argila, no tamanho argila. No próximo vídeo a gente vai começar a destrinchar um pouco mais e olhar mais de perto esses minerais e os principais constituintes, os tijolos de formação do solo. Então, até o próximo vídeo.